eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite a Maria Rosa e a toda o grupo de pesquisa que organizou este maravilhoso evento, né? E dizer que é uma honra estar dividindo essa mesa com o João Carrascosa e também ter ouvido a mesa anterior, que foi maravilhosa, super instigante. E, bom, na verdade, quando eu recebi o convite, a Maria Rosa falou para mim para eu falar da questão do eu a partir do ponto de vista da minha pesquisa, né, que foi pelo menos o que eu entendi e o que eu trouxe aqui, e que é uma pesquisa que já passou por diferentes fases, né? Então eu vou falar dessa fase atual e tentar também dialogar um pouco com a obra do João Carrascosa, que eu conheço, que eu gosto, que eu li. Mas não vou falar sobre ele, é só isso que eu queria esclarecer. E, de alguma forma, eu vou dialogar bastante também com a mesa anterior. Quem esteve aqui vai ver que tem muitas questões em comum, especialmente por uma questão que é central, que foi central na mesa anterior, que é essa figura do desaparecido. E alguém fez uma pergunta para o Marcelo, perguntando como é, acho que foi você, né, que você perguntou como é que essa figura do desaparecido tem reverberações na subjetividade dos que ficam, né, e essas ausências, essas lacunas na história e tal. E eu acho que justamente disso que eu vou falar um pouco, né, e onde a figura do desaparecido seria uma espécie, para mim, de símbolo da própria construção da subjetividade a partir da ausência, né? E o que bom, tem muito a ver com a obra do João Carrascosa, né? Tem um livro mesmo que chama Cadernos de um Ausente, né? E onde tem uma frase onde diz: o presente está povoado de ausências. E eu diria, parafraseando essa frase, o eu está povoado de ausências. Então, eu vou falar um pouco aqui do eu como cheio dessas ausências. Mas, por outro lado, também queria... eu sou da teoria, né? Eu me sinto mais uma teórica que uma crítica literária. E, então, a minha fala vai ser bastante teórica e eu aposto que, a partir dessa teoria toda, a gente depois possa dialogar. Como eu disse, essa é uma última fase, uma fase recente das coisas que estão me interessando. Então, me parecia importante relatar um pouquinho do percurso dessa pesquisa para um pouco situar a questão que eu vou falar hoje. Então, e eu vou ler, peço desculpas, mas eu me sinto mais à vontade. Uma das preocupações que eu tenho, sempre que eu penso na escrita de si, é de tentar entender de que forma a literatura, que afirma essa primeira pessoa, não reproduz o narcisismo da cultura midiática. Para mim, boa parte da questão literária passa por aí, por pensar a literatura, mesmo quando diz eu, ou quando coloca o nome próprio do escritor em jogo, como uma forma de resistir a certos mecanismos da nossa cultura mediática e digital, que é uma cultura na qual o eu está em permanente exposição. Então, eu me ocupei, num primeiro momento, nesse livro Escritas de Si, Escritas do Outro, daquilo que eu chamei de escritas performáticas, e que se aproxima com o que alguns chamam de autoficção. Embora tenha diferenças, mas não é agora o momento para expandir isso, né? Eu foquei naquelas obras em que a relação entre a literatura e a vida produz uma troca de mão dupla, num jogo de remissões que exige uma leitura e uma recepção conjuntas. Na vida, não a vida no sentido biográfico. Eu me interessava por escritores que criam personagens de si mesmos, que jogam com a imagem pública que constroem deles mesmos, e produzem uma obra que faz parte dessa mesma performance, e na qual o sentido de um texto depende também de uma referência ao personagem escritor. Nessas escritas, há um embaralhamento do que é ficção e não ficção, e, portanto, participam dessa discussão em torno da pós-autonomia da literatura. Também me ocupei de escritas em que a narrativa do eu era uma mediação para se narrar o outro, culturalmente distante. Escritas estas que desconstruíam toda uma história da representação literária latino-americana,
desde o romance do século XIX em diante, que pretendeu que representar o outro, digamos, o outro não letrado, essas figuras silenciadas, como falaram na mesa anterior, era falar em nome dele, por ele, de alguma forma objetivando esse outro, como se a instância enunciativa fosse irrelevante, fosse neutral e, portanto, não estivessem implicadas nessa representação relações assimétricas de poder, e como se o encontro com o outro não implicasse também uma transformação de si. Nesse sentido, por exemplo, identifiquei aproximações entre a ficção contemporânea e uma certa antropologia que se conheceu como pós-estrutural ou pós-moderna, que questionava o lugar do antropólogo na construção do conhecimento e considerava a disciplina não uma ciência objetiva, e sim um modo de interpretação subjetiva. A partir daí, eu comecei a me interessar pela construção da subjetividade como sempre relacional. Isto é, não apenas no encontro com o outro culturalmente diferente e desigual, com a outra idade, digamos, no sentido antropológico, e sim com o outro próximo, com o outro com quem o eu se considera em comum. Bom, e nesse segundo livro, Literatura e Ética, eu me ocupei da filosofia de Spinoza, da ética de Spinoza, que foca na sabedoria dos bons encontros. É uma certa definição que ele dá de ética, segundo a qual não existe um sujeito enquanto substância, e sim apenas como modos, e que esses modos são contingentes e relacionais. Tratava-se de pensar o eu não a partir das suas identificações, nem das relações assimétricas, e sim das relações com o outro em termos de potência de afetação, ou seja, a potência de afetar e de ser afetado, que é como Spinoza pensa a ética. Mas eu pensei isso na literatura. Assim, a escrita de si se revelou para mim como uma forma não apenas de desconstruir a noção de representação e de identidade, mas também de comunidade. Por sua vez, a discussão em torno da comunidade também se revertia sobre a noção de sujeito, que passava a ser vista em termos suspeitos. Nesse sentido, me interessava recuperar uma certa discussão filosófica que tentava pensar o comum sobre bases que não fossem a identidade. Jean-Luc Nancy, por exemplo, disse o seguinte: que a obra de morte tenha sido feita em nome da comunidade, ele estava se referindo ao nazismo, que aconteceu em nome justamente de defender uma certa comunidade, é o que pôs fim a toda a possibilidade de se basear sobre qualquer forma do dado do ser em comum, como identidade, como Estado e como sujeito. Em outras palavras, não bastava considerar o sujeito como já sempre relacional, porque a própria categoria de sujeito começava a resultar incômoda, uma vez que fazia parte de um repertório vocabulário que o ligava a categorias que trazem conotações de unidade e totalidade. Então, me interessei por pensar de que forma o eu se enunciava em narrativas e poesia, o eu que se enunciava em narrativas e poesia, se relacionava com esse comum, não a partir da identidade, e sim mostrando as fissuras, as rachaduras que existem em qualquer identificação. A começar, porque todo eu é uma multiplicidade, e todo eu está em devir e em transformação. Agora estou, então, nesse terceiro momento do percurso em que venho me interessando pelas escritas que, ao narrar uma vida, nos fazem pensar no próprio conceito de vida, de bios. Ou seja, estou enfatizando hoje o bios antes do que o autos das escritas autobiográficas. Algo que poderia se aproximar com uma noção de bioescritas, mais do que escritas de si ou do eu, uma noção que transita entre literatura e filosofia. E é um pouco disso, bom, que vou falar agora. Espero que essas minhas inquietações façam também algum sentido para vocês. Tenho os pés da minha mãe, digo, mas não são os dela. Tenho suas pernas, mas são minhas. E os olhos mais escuros, mas meus cílios são como os dela. Este é meu corpo, eu digo. E não sei por que a minha voz diz meu, se sou o mesmo. A dor afunda na matéria como afunda o tempo no canto da minha boca, sobre os lábios, nos párpados, nos ombros, nas mãos. Cada uma das partes blandas que dela se foram.
esse fragmento faz parte de um relato publicado em 2015 na Argentina, que se titula Aparecida. E é uma mistura de autobiografia, crônica, testemunho, diário íntimo e romance. A gente não consegue delimitar o que é exatamente. Como falava o Márcio, hoje são tons de escrita. Escrito por Marta Dillon, que é a jornalista que dirige o Caderno Feminista no jornal Página 12. Só um esclarecimento. Infelizmente, esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil. Eu fiquei falando dele com o Marcelo Paiva, e ele falou, a gente tem que publicar esse livro aqui, mas, mesmo sabendo que ele ainda não está em português, eu quis comentá-lo, porque, sobretudo pelas questões que traz em torno do eu, e a partir a partir dessas questões, eu vou falar sobre outras coisas, não é que eu vou focar só nesse livro. E, na verdade, é um romance que tem muitos outros aspectos que não dá nem para comentar aqui, mas eu vou focar só nessa questão que eu falei no início da ausência como constitutiva do eu. O relato começa quando a equipe argentina de antropologia forense liga para a narradora para lhe dar a notícia de um achado. De acordo com os exames de DNA realizados, alguns ossos encontrados numa vala comum pertencem a Marta Angélica Taboada, mãe da jornalista, desaparecida em 1976 pela ditadura militar, quando ela, a filha, tinha pouco mais de 10 anos e 3 irmãos mais novos. Outro parêntese, essa equipe de antropologia forense, outra coisa que fiquei aqui conversando no intervalo, tem uma importância crucial na Argentina, é muito importante, tem uma atuação também para fora da Argentina, mas eles têm um trabalho muito grande, porque o Marcelo Paiva falou, mas como encontraram o corpo? Bom, porque lá tem uma equipe muito forte que fica procurando, a partir de dados genéticos dos familiares, e fica procurando em cemitérios e em vários lugares, e tem encontrado muita coisa. E é um trabalho que é muito importante, porque tem restituído também identidade para crianças apropriadas, etc., né? Então, nem vou entrar muito nesse assunto, mas queria esclarecer isso sobre essa equipe que trabalha. E essa é uma equipe que esse trabalho, né, desses forenses vai costurar o passado com o presente, remontando histórias e linhagens interrompidas. É muito difícil pôr em palavras a experiência de leitura que significa Aparecida. Faz muito tempo que eu não me emociono tanto com o livro, um relato que faz chorar e pensar ao mesmo tempo, e nós estamos acostumados pela indústria da cultura que, quando irrompe a emoção, a reflexão não surge, como agudamente tinha observado Brecht a respeito da representação cênica. E Aparecida, eu tinha escrito aqui que é um relato de luto, mas também é relato de vida. E outra coisa que eu escutei hoje de manhã, o luto é luta. E achei que é muito interessante essa aproximação, e é exatamente isso que acontece aqui. Bom, na passagem citada, entre os dois corpos, que essa passagem tenho as pernas da minha mãe, mas não são dela, na passagem citada, entre os dois corpos, que são e não são o mesmo, se revela uma fissura entre duas gerações, entre uma geração, a dos pais, que expôs o corpo na ação política, e uma geração, a dos filhos, cujo terreno de disputa política passa pelo reconhecimento de identidades. No caso de Marta, como de tantos outros argentinos da sua geração, que é um pouco minha geração também, pelo menos um desses traços identitários é precisamente o de ser filho, que, dito assim, sem complemento, denota na Argentina de hoje ser filho de pais desaparecidos. Você fala assim, fulano é filho. Você fala assim, você não vai ser mais filha, diz a Marta, uma amiga, no relato, após o achado dos ossos. Agora, a mãe da Marta está aparecida. O que aparecem são restos dos restos, fragmentos do corpo dela. A possibilidade e impossibilidade de reconstrução desse corpo e das circunstâncias da sua morte marca, ao mesmo tempo, a dificuldade de narrar uma história do eu e de se elaborar o passado, incluindo nessa elaboração o fracasso do ideal político que subjaz no sacrifício da mãe. A narradora se pergunta: quantos ossos são necessários para se fazer um enterro? Porque, como eu disse, aparecerão partes do corpo.
E ela diz: não me imaginava sepultando somente um fêmur, mesmo se eu teria me abraçado tantas vezes a perna da minha mãe quando eu era criança, e não queria me separar nunca dela. Está a caveira? Perguntei, como perguntando pela humanidade desses restos que me esperavam. O que resta da mãe são fragmentos de um corpo apenas identificável pelo DNA. O que resta para a filha é o estilhaçamento da subjetividade, que procura se contar uma história, se filiar a uma linhagem, reconstituir seu passado. A filha se espelha na imagem da mãe, como ouvimos no primeiro trecho. Mas essa imagem vem em fragmentos, e os ossos, que não chegam a compor uma totalidade, funcionam no relato também como uma metáfora dessas lembranças fragmentadas, dessa história incompleta. E assim, o próprio eu da narradora parece não conseguir nunca uma unidade, narrar como um contínuo a história da própria vida. E é por isso que este romance, Aparecida, funciona também, a meu ver, como um sintoma dos dilemas do eu no mundo contemporâneo. Um eu atravessado pela introjeção do desejo e os impasses de contar uma história de si. Como dizia Benjamin, as ações da experiência estão em baixa. E isso ainda é válido, né? Ele falou isso em 1936. E, no entanto, nós podemos dizer que, paradoxalmente, as ações da biografia estão em alta no mundo contemporâneo. Nada se deseja tanto na sociedade atual como ter e contar, ou postar e mostrar uma vida. Ao mesmo tempo, quanto mais procuramos dizer, mostrar um eu, mais aparecem as contradições da sua singularidade. Quanto mais a vida do homem se torna seu produto, tanto mais ele é separado da sua vida, dizia Guy Debord na Sociedade do Espetáculo. Por outro lado, o que também me parece sintomático deste romance é que noções chaves como identidade, memória e herança, aqui no relato e a história de Martha Dillon, se conjugam ao redor da linguagem da genética, justo no momento em que politizar a identidade é, antes de mais nada, desnaturalizar ou desbiologizar aquilo que tanto incomodou os grupos reacionários que repudiaram a vinda da Judith Butler ao Brasil. George Agamben tem um texto muito interessante, Identidade sem Pessoa, em que diz que a identificação biológica, biométrica, por parte dos mecanismos de controle e os aparelhos do Estado, acaba gerando uma identidade sem pessoa, porque que relação tenho eu com a minha digital, que, no entanto, me identifica? Mas aqui, nesse relato, acontece o contrário. E aqui, diga-se de passagem, Agamben nunca esteve muito atento à história latino-americana. Aqui a genética é crucial para poder reconstruir o passado e essa vida pessoal. Então, é preciso concluir que a noção mesmo de vida biológica, ou seja, aquela que se expressa no DNA, é também um horizonte instável de sentidos e um território de disputas, tanto quanto a mesma noção de identidade. Esse é o campo das discussões em torno da biopolítica, no qual não vou poder me adentrar neste momento, mas sim gostaria apenas de assinalar que a lógica que subjaz nessas discussões é que o corpo e subjetividade nunca coincidem plenamente. A vida, deste ponto de vista, se dá na articulação e desarticulação de dois elementos que tradicionalmente se pensaram juntos com relação ao humano: corpo, alma, natureza, logos, animalidade, humanidade. Assim, seu relato autobiográfico se coloca como promessa da apropriação de uma vida por parte de um eu e como exercício da escrita pelo qual a vida adquire um sentido ou uma forma. Ele também surge como exercício de um eu sobre o tempo da vida orgânica, para arrancá-lo da contingência da sua biologia como um umbral insignificante. De fato, de acordo com a psicanálise, o eu não é um dado biológico, não existe desde o início da vida. O eu não é uma entidade nem uma substância, mas um conjunto de relações e processos. Como é sabido para Hegel, o eu se constitui através do reconhecimento do outro. Na fenomenologia do espírito, o desejo de ser, de persistir no próprio ser, só se satisfaz no desejo de ser reconhecido pelo outro. No entanto, no famoso ensaio, O Estágio do Espelho como formador da função do eu, formulado pela primeira vez em 1936,
Lacan postula que o eu, antes mesmo de entrar nessa dialética da identificação com o outro, se constitui numa matriz pré-linguística, no autorreconhecimento. Lacan diz que a cria humana, numa idade que se encontra por pouco tempo superado em inteligência pelo chimpanzé, reconhece, no entanto, sua imagem no espelho como tal. O fato de que essa imagem seja assumida jubilosamente pelo ser, sumido ainda na impotência motora, o bebê mal consegue nem andar, mas já reconhece que essa é sua imagem, nos parece que manifesta, diz Lacan, uma situação exemplar, a matriz simbólica na qual o eu está numa forma primordial antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes de que a linguagem restitua sua função de sujeito. Eu gostaria de sublinhar nesse breve, um ensaio muito breve do Lacan, muito importante. Pelo menos 3 questões que, a meu ver, podem ser interessantes para se pensar as elaborações estéticas em torno do eu. Em primeiro lugar, se na face do espelho, o bebê humano, superado em inteligência instrumental pelo chimpanzé, no entanto, já reconhece sua imagem no espelho, o que diferenciaria o ser humano do animal mais próximo não seria a razão, mas a capacidade de ser absorvido pela imagem, pelo sensível. Essa é a tese do Emanuele Cocchia, um filósofo italiano, num pequeno livro, um pequeno e belo livro, tenho que dizer, que se chama A Vida Sensível, em que ele argumenta que a imagem está na origem de toda a constituição individual. E é o sensível às imagens, é ao sensível às imagens que o homem pede testemunho radical do seu próprio ser e da sua própria natureza. E se essa identificação primária se dá sempre através de uma imagem, e o eu é função dessa identificação, o processo de identificação leva ao eu a uma permanente não coincidência consigo mesmo. Cocchia retoma o pensamento de um biólogo, que é o Adolf Portman, que, curiosamente, utiliza o termo biopoética, a partir da biologia, né, para indicar que a forma pela qual cada animal aparece é algo mais complexo do que uma simples adaptação funcional. Mais do que um grande depósito, estou citando ele, de mesquinhos truques da vontade de reprodução, é preciso ver no aspecto de cada espécie animal a expressão de uma verdadeira e própria poética. Assim, a poiesis, a produção de sensível, tem a ver com a própria produção do humano. Daí a segunda questão a destacar nesse ensaio do Lacan é que, se o eu se constitui a si próprio na exterioridade, se me percebo a mim mesmo a partir de uma imagem exterior, incorpórea, imaterial de mim. Perdão. A segunda questão é que o eu se constitui a si mesmo a partir de uma exterioridade. Citando Lacan, a forma total do corpo, graças à qual o sujeito se adianta numa miragem ao amadurecimento do seu poder, é dada como Gestalt, isto é, como forma exterior. Assim, o si mesmo descobre que a única maneira de se conhecer é pela mediação que acontece fora de si, na imagem de si. Talvez daí que a sociedade do espetáculo seja uma sociedade narcísica, uma sociedade, ao mesmo tempo, de idolatria do eu e da imagem. Em terceiro lugar, a terceira questão que eu queria apontar nesse texto, esse momento em que o eu se percebe justamente como um Gestalt, como forma e totalidade, é efêmero, é justamente apenas um estágio ou uma miragem, como diz Lacan. E a palavra miragem, em francês, é mirage, e justamente se aproxima com miroir, que é espelho, né? Em espanhol acontece a mesma coisa, espelho é espejo e miragem é espejismo. Então tem uma relação aí forte com essa imagem como uma imagem do espelho nosso, né, como uma miragem. E eu acho bem interessante essa aproximação. Então, mas é interessante que é justamente uma fase, e é uma fase passageira que conduz retroativamente a uma fantasia de desintegração, ou do corpo em pedaços, como diz Lacan. Já está faltando um pouquinho, gente. A teórica americana Susan Buck-Morss tem um texto muito interessante que se chama Estética e Anestesia, em que lê a teoria do estágio do espelho como uma teoria do fascismo.
Lembremos, como eu disse, que essa primeira formulação dessa teoria é de 1936, ou seja, contemporâneo do ensaio de Walter Benjamin sobre a obra de arte, que é outra leitura sobre o fascismo, nas entrelinhas, né? E apesar de que Lacan se referia à constituição do eu de uma forma transhistórica, a significância dessa teoria emerge naquele contexto precisamente como experiência do corpo frágil e dos perigos que lhe traz a fragmentação. Susan Buck-Morss conclui que o narcisismo que desenvolvemos quando adultos funciona como uma tática anestesiante contra o choque da experiência moderna, é a base a partir da qual o fascismo pode novamente irromper. E aqui outra parênteses, existe uma versão de que há uma etimologia comum entre narciso e narcótico, mas essa versão também é discutida. Eu tentei pesquisar, e há quem discuta essa raiz comum. No entanto, assim como luto e luta, é interessante aproximar narciso e narcótico. No ensaio sobre a obra de arte, Benjamin diagnostica que a experiência que Freud teorizara como trauma, a experiência do choque, que o Freud relacionava com a guerra, se tornara norma na vida moderna. Então, o sistema sinestésico, que é o nosso sistema perceptivo de contato com o real, inverte seu papel. Seu objetivo, ou seja, o objetivo de nossos sentidos é ter um contato com a realidade. No trauma voltado norma, seu objetivo é entorpecer o organismo, insensibilizar os sentidos, reprimir a memória. O sistema sinestésico se torna anestésico, ou narcótico, né? No mesmo sentido, penso que a atual superabundância de imagens, e sobretudo de autoimagens, funcionariam como espelho-miragem, né? Anestesiante do nosso sistema de percepção. Se o estético tem a ver não com belo ou com a produção de objetos, e sim com a percepção, como a própria etimologia da palavra, estéticos quer dizer o que é perceptível através do tato. A produção estética, literária, digamos, estaria precisamente incumbida de devolver a sensação. Como? Talvez nos desanestesiando desses espelhos, miragens narcísicos que fabricamos como fantasia de um eu. Como? Talvez a partir de um reconhecimento do que há no eu de incompleto, de fragmentário e de impessoal. Há uma frase no Menina Escrevendo com o Pai, de João Carrascosa, que pertence à trilogia do Adeus, que poderia ser a epígrafe dessas reflexões. O pai diz, o mais importante que tu tens, o pai diz através da voz da menina, na verdade, da Bia. O mais importante que tu tens é a tua história, mas essa história está feita de fragmentos, porque o presente está povoado de ausências. Daí que eu tirei isso que no início eu falei, o eu está povoado de ausências também. Muitas das suas narrativas, agora sim estou me referindo às do João Carrascosa, falam dessas ausências, da herança e do luto. Por exemplo, justamente na trilogia do Adeus, em que é o primeiro livro, que é o Caderno de um Ausente, que é uma carta que um pai escreve para a filha quando nasce. O segundo, Menina Escrevendo com o Pai, que é escrita dessa filha, já com 20 anos, e sem a mãe nem o pai. E o terceiro, A Pele da Terra, que é o relato do Mateus, filho mais velho desse pai, narrando a sua relação com o próprio filho. Por isso, achei que podíamos pensar numa aproximação, apesar das grandes diferenças, com o romance Aparecida, pois nos dois casos se trata de pensar o eu a partir do passado e da ausência. Em seu diário de luto, que escreve após a morte da mãe, Roland Barthes anota: não posso transformar minha dor em literatura. Lemos aí uma recusa ética a estetizar a própria dor, mas também a despersonalizá-la. Essa que é uma dor íntima e privada. No entanto, poderíamos responder a Barthes com Deleuze, que a literatura começa justamente quando surge uma terceira pessoa que nos despoja da capacidade de dizer eu. Deleuze dirá que a literatura é uma questão de devir, e que o devir principal do escritor é devir impessoal. No mesmo sentido, também Didier Huberman, que fez uma leitura aguda da Câmara Clara, que é o livro do Barthes, que ele dedica à figura da mãe, justamente, depois que ela morre, diz que a emoção não diz eu.
a emoção tem a ver com movimento, por isso eu separei emoção, porque a raiz da emoção é o movimento, como saída de si. Não a possuímos, pelo contrário, é ela que sobrevive em nós. A começar porque em mim o inconsciente é bem maior, mais profundo, mais transversal do que meu pobre e pequeno eu. Isso diz Didi Obermann. Depois, porque a minha volta à sociedade, à comunidade dos homens, é também bem maior, mais profunda e mais transversal do que cada eu individual. De maneira que a literatura seria justamente a possibilidade de ser eu, ao mesmo tempo, sem que, ao mesmo tempo, esse eu coincida plenamente com uma instância enunciativa, sem que coincida com a imagem, miragem de uma unidade. Ou melhor, a possibilidade de assumir a fantasia da desintegração, juntar os ossos para fazermos um enterro, como é na Aparecida, e com o enterro um relato, e com o relato uma percepção singular, mas não própria, nem privada do que seja uma vida. Obrigada.